Mbappé assumiu uma negociação importante no Flamengo para fechar. Momento decisivo por Tati Castelhanos. Além disso, tem o julgamento de Bruno Henrique causando polêmica, com a Leila Pereira dando chilique, PVC também dando chilique, e o Flamengo já tá para responder isso tudo aí com um fato que acaba com qualquer argumento lá da Leila Pereira e do PVC, que tá se tornando um jornalista claramente clubista. Vamos falar também sobre uma confirmação espetacular que foi divulgada para 2026 para o futebol brasileiro, e o Flamengo emitindo nota com propostas para o fair play financeiro, que entre essas propostas está a proibição de gramado sintético. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão. Começando com o treino de hoje, que é um treino folga, ali parcialmente folga, porque só os jogadores que precisam ali de alguma recuperação especial, recuperação física, que treinam normalmente hoje. Na terça 11 estarão presentes no CT do Ninho do Urubu apenas jogadores que necessitam de trabalhos específicos. A partir de quarta-feira, o técnico Felipe Luiz iniciará os treinos completos visando o duelo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado. Para a partida, o treinador não terá à disposição 7 jogadores convocados. Então aí entre esses jogadores, o Flamengo tem Danilo Alexandro convocados pelo Brasil, Carrascal convocado pela Colômbia, Gonçalo Plata convocado pelo Equador, Arrascaeta, Varela e Matias Vinha convocados aí pela seleção uruguaia. Então aí totalizando 7 desfalques para essa partida contra o Sport, que é importantíssima. A gente vem falando diariamente aqui que o Flamengo não pode entrar de salto alto, tem que manter o foco, porque nesses jogos aí que parecem ser mais tranquilos é que o Flamengo acaba se complicando. Então precisa entrar aí com foco total. O Flamengo emitiu nota com propostas para ajudar na criação do fair play financeiro. Entre elas, pede a proibição do gramado sintético. Vamos ler um trecho aqui da nota, só os mais importantes. O Clube de Regatas do Flamengo vem participando ativamente das discussões sobre o Sistema de Sustentabilidade do Futebol, SSF, um modelo brasileiro de fair play financeiro, conduzido pela comissão instituída pela CBF. Impedir que clubes utilizem o período de homologação dos jogadores para não pagamento da dívida como vantagem competitiva. Tá aí a primeira orientação ali que o Flamengo passou. Definição ampla de custos. Controlar não apenas folha salarial, mas também o custo total do elenco, incluindo direito de imagem, luvas, bônus, comissões de agentes e impostos. Isso é importantíssimo. Tem muito time que dá aquela maquiada, né? Que bota só um valor ali menor como salário do jogador, mas tem muitos outros gastos ali por fora que não são contabilizados e aí acabam não entrando nessa conta aí do fair play financeiro, né? Bloqueio de brechas contábeis, impedir que clubes de custos do futebol profissional masculino sejam maquiados, como investimentos em categorias de base ou em futebol feminino por meio de rateios fictícios. Então, mais um ponto aí. Transações com partes relacionadas, desconsiderar ou limitar transações entre partes relacionadas, clube e empresa do mesmo dono. Isso aí é um fator aí bem pro lado do Botafogo. Pode vir a afetar também o Bahia, né? Que é do Grupo City. Essas transações entre clubes do mesmo dono têm que ser mais bem regulamentadas, né? Porque hoje o Botafogo, principalmente lá o Grupo Eagle, faz e acontece, faz o que quer, vende, pega de volta, bota empréstimo de novo, e é de graça, e é pago, o dinheiro indo para um lado para o outro, porque a negociação é de uma pessoa com ela própria, porque os dois times são do mesmo grupo, então fica um negócio lá, uma salada, e aí facilita para fazer manobras, né?
Além disso, proibição de gramados artificiais. Aí que tá a polêmica maior, que tá dando discussão. Os gramados de plástico usou plástico na descrição. Devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais e profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física de jogadores e atletas. Tá aí. Usou não só o argumento de como isso prejudica esportivamente, pelo risco de lesão, mas também mencionou aqui a questão de como é mais barato manter esse gramado e acaba causando desequilíbrio, porque o time que quer ter um gramado natural bom acaba gastando muito mais, né? Vamos falar agora, voltar a falar um pouquinho de data FIFA. Jorge Carrascal se apresentou à seleção colombiana nessa quarta-feira, dia 10. E o jogador marcou um dos gols da vitória do Flamengo aí no domingo contra o Santos. Colômbia vai disputar 2 amistosos, como eu falei ontem para vocês, lá contra Nova Zelândia e a Nigéria, nos dias 15 e 17 de novembro. Pelo que eu me lembro, os jogos são lá na Oceania, e aí por isso que eu tô na expectativa aí, mas tô esperando que o Carrascal não jogue o Fla-Flu no dia 19. Afinal, ele vai estar lá na Nova Zelândia no dia 17, então a logística teria que ser diferenciada, o que a gente não tem certeza. Ele pode até chegar a tempo, mas não se sabe em que condições físicas, né? E vamos falar agora aqui, mudando de assunto, do julgamento do Bruno Henrique, que foi interrompido após um dos auditores pedir vistas para o processo. Bruno Henrique estava sendo julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, STJD, nessa segunda-feira, e aí após o voto do relator Sérgio Furtado Filho, o auditor Marco Aurélio Choi pediu vista do processo. Dessa forma, a sessão atual foi interrompida. O único voto que tinha acontecido até então, antes dessa interrupção, tinha sido do relator, desse Sérgio Furtado Filho. O relator votou a favor da condenação no artigo 191, onde o Bruno Henrique pagaria uma multa de R$100 mil, e ele votou pela absolvição no artigo 243A, ou seja, que Bruno Henrique não receba nenhum jogo de suspensão e tenha 100 mil em multa paralelamente a isso. Ou seja, um resultado melhor do que foi o primeiro julgamento a princípio. Se a votação que já foi remarcada, eu vou falar já aí para quando, acontecer e mantiverem o voto do relator, o Bruno Henrique só toma uma multa de R$100 mil, o Flamengo paga e o Bruno Henrique fica liberado para jogar. Mas vamos ver. Tem também a informação de que já foi remarcado para quinta-feira, às 3 da tarde, o julgamento. Então a gente já fica aí aguardando essa definição, né? Se vão seguir o relator, se não vão. Mas depois disso tudo que aconteceu, a Leila Pereira resolveu abrir a boca, emitiu o comunicado e questionou o julgamento de Bruno Henrique. O que está acontecendo não é justo, foi o que ela falou. Um atleta é condenado por uma infração grave, joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição desse atleta e a sessão é adiada. Aí falou pra caramba, falou, finalizou. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados nos últimos anos, que o campeão seja decidido dentro do campo. Ela falou também que o Alan foi julgado logo, tomou 2 jogos de suspensão na mesma sessão ali. Mas o Flamengo está já preparando uma resposta para ela na mesma moeda. Por quê? Segundo o jornal o Globo, o Flamengo planeja responder às declarações de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que questionou o julgamento de Bruno Henrique. Nos bastidores, o clube lembra que Leila ignora o caso de Vitor Roque, denunciado há 1 mês por uma postagem homofóbica após a partida contra o São Paulo, que ele coloca o tigre mordendo lá um outro animal, que acho que meio que o pessoal chama de Bambi, né? Aí, na vitória contra o São Paulo, ele botou aquilo lá. E já tem 1 mês isso e ele não foi julgado ainda, tá jogando normalmente. Então, 2 pesos e 2 medidas aí. A Leila Pereira, para um lado, ela acha errado, e para o outro, ela tá fechando os olhos, né?
Vale destacar que Vitor Roque foi enquadrado no artigo que trata de discriminação, cuja punição pode variar de 5 a 10 jogos de suspensão. Agora, mudando de assunto mais uma vez, o atacante Pedro, que segue com o braço imobilizado, passa por nova avaliação nessa segunda-feira. O camisa 9, inclusive, vem relatando cada vez menos dores. A partir dessa semana, o jogador iniciará os trabalhos integrados ao grupo, ainda com algumas limitações. Ele vai participar de atividades como treinos com bola, ou dupla, ou em trio. Tá aí o Pedro cada vez mais próximo do retorno e a gente tá na expectativa que o Pedro precisa estar bem para essa final da Libertadores. E para ele estar bem, o ideal é que ele volte ali e consiga voltar já o quanto antes, talvez já ficando no banco ali contra o Fluminense, de repente. Vamos ver. Espero que a gente consiga o Pedro aí 100% para essa partida, né? A recuperação do atleta tem evoluído de forma muito positiva, o que gera otimismo no departamento médico do Flamengo. Vamos falar agora da CBF. O Samir Chaldi confirmou que o impedimento semiautomático vai estar disponível a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2026, em dia 28 de janeiro. Brasileirão, como eu venho trazendo, começa mais cedo ano que vem. Em janeiro já tem Brasileirão. O impedimento semiautomático prevê recurso tecnológico para desenvolver uma recriação em 3D do lance, o que é apresentado aos juízes para o veredito do lance, ou seja, uma colaboração das máquinas com os responsáveis pela arbitragem, e precisa, tá? Porque aquele negócio de linhazinha pra cá, linha pra lá, tem dia que coloca a linha de um jeito, tem dia que a linha tá mais grossa e sobrepõe e um dia vale, outro no dia não vale. Então melhor ter o semiautomático, que aí acaba não gerando mais nenhum tipo de dúvida e a gente espera aí que tenha menos polêmica, pelo menos em lances de impedimento, né? Agora, vamos falar aqui de mercado da bola, mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos de mercado da bola aqui. O Flamengo segue avançando pela renovação de Agustin Rossi, com ajustes finais sendo preparados aí para o anúncio. O Flamengo já tem todas as bases acertadas, falta só alguns detalhes aí, principalmente tempo de contrato, se vai ser 28, 29, se dá para estender mais ainda, premiações, metas aí, alguns detalhes que estão sendo ainda alinhavados para o anúncio do novo contrato de Agustin Rossi. Expectativa é que esse anúncio aconteça nas próximas semanas ou talvez até depois da final da Libertadores. Um dos próximos da lista aí deve ser o Pedro, já tá no radar aí da diretoria para sentar para conversar. Isso deve acontecer mais pro fim do ano, mas ele já tá ali na fila para essa negociação aí de renovação, né? Agora, o BAP assumiu a negociação e prepara contraproposta para renovar com Filipe Luís no Flamengo. Segundo informação da ESPN, BAP tomou a frente em relação à parte financeira da negociação. Desse modo, o presidente vai definir o teto salarial e a quantia exata que será oferecida a Filipe Luís para a renovação do contrato, que acaba em dezembro desse ano. Tá aí o BAP assumindo para fechar com o Filipe Luís. Comenta aí sua opinião, se o Flamengo deve fazer esse esforço mesmo para manter o Filipinho ou não. Para fechar, o Flamengo finalizando detalhes aí, buscando reuniões com a Lazio para apresentar a nova proposta pelo Tati Castellanos, e a gente continua aqui acompanhando e no aguardo, e assim que tiver qualquer novidade sobre esse assunto, eu trago aqui para vocês, beleza? Por hoje era isso. E fala galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo.
Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!